Senhor nosso Deus, te agradecemos por nos ter confiado esta obra e tens fortalecido as nossas mãos, Senhor. E agradecemos por todos, Senhor. Senhor nosso Deus, foi-me incumbida a responsabilidade de fazer um pequeno historial, como foi o início da igreja local. E também incluindo neste historial o meu testemunho. Esta Bíblia, em que a data em que foi adquirida, (2/10/74). Alguns, por certo, ainda não eram nascidos. A grande parte, 74, não eram nascidos. Quando eu iniciei a dar os primeiros passos na fé, como é que aconteceu? Por certo, quase toda a gente desconhece, porque não está aqui ninguém desse tempo. Não está aqui ninguém. Quem estaria aqui, se estivesse presente, seria o nosso irmão João e a Fernanda. Nós vivíamos numa rua aqui abaixo e um determinado domingo à tarde alguém apareceu na rua, que a rua estamos a falar já quase há 50 anos. A rua ainda era coberta com ramada, de um lado ao outro, lá abaixo, e havia um passeio e nessa rua moravam algumas pessoas e era um sítio onde nos juntávamos. Era o local agora onde eu moro, ali mais pertinho, mas era um sítio onde as pessoas se juntavam ali. Então esse irmão que veio com o João, com a Fernanda, com mais alguns irmãos, que não adianta estar a imaginar, vocês não conhecem, esse irmão parou lá e começaram a contar algumas histórias da Bíblia, algumas histórias ficção científica, mas o irmão era um bom orador, um bom comunicador e cativou a atenção das pessoas ali naquele bocadinho ali à tarde. E eu estava juntamente com outros rapazes da minha idade, e se calhar raparigas, preparados, seria 3 horas da tarde, domingo, íamos ou ao cinema, ou dar uma volta, estávamos por ali. E eu fiquei ali a ouvir e fiquei a apanhar aquelas histórias. E então, com o tempo, domingo a domingo, aqueles irmãos paravam lá. Não é que a mim me tocasse, não tive assim nenhum toque extraordinário, não tive nada assim a contar de fenomenal, mas as primeiras pessoas a ficarem lá a assistir foi esta irmã, esta e esta. Uma delas é a mãe da Bela, aquela ali, esta e esta. Esta é a avó daquela rapariga que esteve connosco nos batismos e que depois veio aqui, a Carla. E estas irmãs começaram a entrar em comunicação com aquele irmão, ou ele começou a entrar em comunicação com elas, e ele começou a falar domingo a domingo do Evangelho, vinha ali com um fonanelógrafo e contava ali umas historiazinhas que nos prendeu. E estas irmãs já mais velhas, digo, esta podia ser, qualquer uma delas podia ser minha mãe.
porque tenho filhos mais velhos do que eu. E então as pessoas começaram a reunirem-se e estes irmãos que chegaram até ali, até à rua, um lugar chamado Baixia, quando chegaram lá, eles já estavam reunidos, já se reuniam em Pedrouços, onde o João assistia, e abriram um salão em 6.000, aonde estas irmãs se começaram a juntar, e eu também me juntei. Eu teria à volta de 16 anos, quando isto aconteceu. Deixa eu ver se tenho aqui. Esta é a única imagem que eu tenho do antigo, desse primeiro salão. No casamento da Helena, em Portugal. Foi, portanto, era a Ruth pequenina. Mas aqui não é você. Não é? Ah, e agora é que é. Era mais feio, não era? Mas mais bonito. Parece a minha. Minha filha era o que se usava. Ela estava chique. Esta é a imagem do salão, do lugar. Esta é a imagem do primeiro salão onde nós assistimos. Estivemos lá Tirou logo o Serafim, mas há alguns anos. Estivemos lá há alguns anos. É bom lembrar. Neste percurso, desde os meus 16 anos até aos 21, foi um percurso muito acidentado. Muito acidentado. Eu nunca fui fiel, nem nunca fui infiel. Como é que eu posso explicar isso? Era um fora e dentro. Andava ali umas semaninhas bem, andava outras semaninhas mal, andava ali assim. Porque pronto, eu também tinha naquela altura, arranjava uma namoradita, ou ia à namorada ou ia às reuniões, mas nunca me desliguei. Começou a ser criada em mim uma paixão pelas Sagradas Escrituras. Eu, quando adquiri esta Bíblia, portanto em 74, quando adquiri esta Bíblia, é a Bíblia que eu mais anos usei, e ela tem algumas marcas. Porque é que eu deixei de usar? Porque, entretanto, nasceu-nos o Rubem e ele fez a fineza de me rasgar, quando era da idade da filha dele, fez a fineza de rasgar algumas folhinhas que ainda estão por aqui soltas. E depois esta Bíblia também tem uma tradução diferente das outras. Eu quando a adquiri, não sei porque é que a adquiri, nem em condições de adquirir, não me lembro, mas sei que tem uma tradução diferente. Hoje as traduções são muito variadas, mas na altura não eram. E esta fazia um bocado, alguma diferença das outras. Mas era a Bíblia que eu usava, eu usei durante muitos anos. Depois começou a ficar assim algumas folhas e depois a minha mulher ofereceu-me uma. Tenho lá em casa uma Bíblia, uma leitura fácil, com notas, uma leitura muito fácil. E então foi essa Bíblia que eu substituí por esta. E depois, a partir daí, tive mais algum, tive uma que eu usei também muitos anos, também depois acabei a perder. Mas esta foi a Bíblia que ficou, foi a minha Bíblia de referência. Como eu dizia, até aos 21 anos, até ir para a tropa. Foi um bocado acidentado. Mas eu fui entendendo as Escrituras, fui aprendendo, mais até pelas histórias do Velho Testamento e do Novo Testamento. Quando fui para a tropa, iniciei um relacionamento com a minha esposa. Aproximámos-nos mais, embora nos conhecêssemos, para que tivéssemos namorados, tivemos desfeito o namoro, voltámos a namorar, e quando fui para a tropa, foi um relacionamento mais sério e mais fixo. E a partir daí, acho que foi mesmo a partir daí que nós assentámos bases. Tínhamos um propósito, que era servir a Jesus. Depois vim da tropa,
casamos e continuamos a servir na igreja. Como eu tenho algumas situações que você tem orgulho da pessoa que foi até àquela rua e que nos levou a conhecer o Evangelho, mas há outras situações em que me deixa triste pensar na situação, porque não foi, pois, um homem aplicado em que nos segurasse como deveria ser. Vacilava muito. E daí também alguma instabilidade. Quem havia na igreja de jovens casais, era eu, a minha mulher, era o João e a Fernanda, era o Meira e a Rosa. Os outros eram aquelas nossas irmãs que nós víamos, pessoas de idade e algumas crianças. Mas casais eram nós três. Mas estávamos todos na idade, na casa dos 26, 25, 26 anos. Estávamos ali. E esse irmão, que era o responsável pelo trabalho, o Augusto Lucena, irmão do Emílio, que esteve aqui semana passada a falar, o irmão mais velho do que ele, era ele que liderava a igreja, mas era uma igreja com muita instabilidade, porque ele também não permitia que os outros fizessem fosse o que fosse, a menos que fosse da vontade dele. Isso criou alguns conflitos, a pontos de ele um dia, e digo isto com muita tristeza, que ele, por causa de uma situação laboral com um irmão, ele pôs as coisas assim numa reunião de domingo, pôs as coisas simplesmente assim, ou ele ou eu. Queria dizer, saíam da igreja, ou saía o irmão que ele mencionava, não vale a pena estar a mencionar, ou saía ele. Ninguém se pronunciou, e ele pegou na pasta, pegou na mulher, pegou nas filhas e saiu. Simplesmente saiu. Nós ficámos ali com a igreja. Éramos 3 casais. Isto emociona-me porque podia ter sido o fim da igreja local e até o fim de alguns irmãos na caminhada com Cristo. Mas pensámos no que fazer. Logo se a prova, o Sr. Igor veio, não sei se do Brasil, dos Estados Unidos, não sei, veio de fora e queria a casa. Tinha direito à casa. As instruções essas. Esses são os que nós vimos um bocado. E nós tivemos que entregar a casa. O que é que íamos fazer? Não tínhamos casa. Não tínhamos alguém que liderasse. Meus irmãos, eu tinha 25 anos. Os outros, o João e o Meira, tinham mais 1 ou 2 anos do que eu, mas em termos de conhecimento bíblico, éramos todos equivalentes. E essa equivalência era muito pequena. Muito pequena. Não tínhamos experiência. O mais velho de todos, nos caminhos do Senhor, era o João. Pois o Meira e eu somos da mesma altura, mais ou menos. E os conhecimentos bíblicos eram muito poucos. Muito poucos. E nós pensámos o que é que vamos fazer. E pensámos alguém sugeriu. O nosso irmão Samuel, congregava numa igreja, liderado pelo falecido pai dele, por ele, ninguém faz. Ainda pusemos a hipótese de irmos para lá. Tínhamos um bom relacionamento. Pusemos a hipótese de irmos para lá. Mas decidimos não ir. Então, esta irmã e também esta viviam na mesma casa. Esta e esta viviam na mesma casa. Aquela irmã vivia em frente. Puseram a casa à disposição para nós nos reunirmos lá. E durante alguns
se calhar há anos, alguns 2, 3 anos, não posso agora precisar, reuníamos-nos lá, fazíamos lá as reuniões à semana, fazíamos lá as reuniões numa situação impensável, que vocês nem imaginam onde é que nós fazíamos as reuniões. Só eu e a minha mulher é que sabemos. Eu também. Pronto, mas não sei se na altura quantos anos temos. Na casa da Aninhas. Pronto. Naquele barraquinho com a janelinha pequenina, lembra? E na minha mãe também. Mas a tua mãe era durante a semana. Era toda semana. Pronto, isso. Mas eu lembro. Pronto, é um número que se lembra. Mas eram as condições. E então, esta irmã um dia sugeriu-me que elas trabalhavam aqui numa pedreira, aqui atrás aqui no salão, dizia, olha, nós estamos numa casa de bairro, uma oficina, e ela, a senhoria parece que aluga aquilo, e eu fui lá falar com ela. Fui lá falar com ela e ela alugou-nos um espaço. Um espaço que era um barraco, com muito deteriorado, mas nós botámos mãos à obra e restaurámos o espaço. E depois, ao longo dos anos, fomos restaurando. Então mudámos para lá, onde chamamos Monte do Arco. Monte do Arco. Mas como eu ia dizendo, meus irmãos, o nosso conhecimento espiritual era pouco para liderar uma igreja. E nós tínhamos as crianças. E então, nós pedimos ajuda. Para alguém para nos ajudar. Mas no ensino bíblico. No como a igreja funciona. Foi uma situação negativa. Muito negativa. Foi terrível essa experiência. Mas passou. E nós tivemos que ficar com as pessoas, com a igreja. E ao ficarmos com a igreja, ficámos os 3 responsáveis, eu, João e o Meira. Não é de admirar que houvesse algumas situações de incumprimento bíblico. Porque, como eu disse, o conhecimento era pouco. Eu nunca fui uma pessoa agradável no falar. Nunca fui uma pessoa que cativasse os outros pela conversa. Desde os adultos às crianças. Dá-me um gozo tremendo saber que as crianças eram disciplinadas por mim e eram bem disciplinadas. A Carla pode dizer, ela está a assinar, o filho dela também pode dizer ainda. Sempre foram bem disciplinadas, porque eu nunca fui de dar baldas aos garotos. E eles sabiam disso. Mas tenho o prazer de alguns que já não estão connosco, e quando me vêm, que eu já nem os conheço, e quando me vêm, vêm ter comigo. Aqui atrasado estava na fila no supermercado, à espera de comprar um frango assado, à espera. Estavam outras pessoas na fila, estavam lá 2 ou 3 mulheres à minha frente, assim a conversar, eu estava na fila. Depois elas acabaram com a conversa, só ficou lá uma. Ela virou-se para mim e disse, olá, Serafim. Eu fiquei assim, você não me conhece? Não, não me conheço. Eu sou fulana. Eu disse, não me acredito. Sou, deu-me a contar, é que eu conhecia em garota. Aparece-me ali uma mulher feita, já era casada até. Era uma garotinha na altura. E ela conheceu-me e falou comigo. E outras situações de garotos que estiveram connosco. E quando me veem até às vezes na rua, tenham cuidado de me cumprimentarem. E não foi porque eu desse baldas a eles. Mesmo os adultos não devem ter muitas saudades das minhas conversas, que às vezes eu sou um bocado duro, sou rude a falar, mas penso também que se não fosse assim, a igreja tinha acabado há muito.
porque houveram tentativas, várias tentativas e sugestões de acabarmos com a igreja. Quando passámos por uma situação de dificuldade, vou-me contar uma coisa que eu acho que só contei uma vez a uma pessoa. Tivemos várias ofertas de pessoas para colaborarem connosco. Tivemos ofertas. Tínhamos tido uma experiência tão terrível, que não aceitamos mais. Mas orei durante muitos anos para que surgisse alguma ajuda. Porque, de certa maneira, as coisas começaram a cair tudo sobre mim. Como podem ver, eu de música sou péssimo. Mas eu é que tinha que ensaiar as músicas, os coros que fazíamos. Nós tínhamos que fazer. E acho que fazíamos tão bem como fazemos agora. Isso não tenho dúvida nenhuma. Fazíamos tão bem como fazemos agora. Isso não tenho qualquer dúvida. Tinha muitos encargos. E às vezes, quando a gente tem muitas tarefas, algumas saem mal. E as pessoas às vezes veem uma que nós fazemos mal e não veem 10 que nós fizemos bem. E gerava-se alguns conflitos. O meu percurso nunca foi fácil, não foi fácil. Até a nível familiar. Houveram conflitos entre mim e a minha esposa. O diabo tentou por várias vezes que eu desistisse. Mas eu só continuei firme e fiel por duas razões. E uma mesmo essa eu não posso esquecer, e é o apelo que eu faço contínuo. Era a oração dos irmãos por mim. A oração daquelas irmãs por mim. Que eu acreditava piamente que elas o faziam por mim. Daí eu pedi que sempre orem por mim. Eu só continuei firme pela poderosa mão de Deus. De outra forma, algumas situações que surgiram, não podia ter desistido. Não pensem de mim, eu quero deixar isto claro. Eu sou um santinho, que não sou. Fiz coisas que eu gostaria de esquecer. Coisas terríveis. Eu só estou feliz porque eu creio na promessa de Deus, que lançou os meus pecados nas profundezas dos oceanos e não se lembra mais deles. Que Ele me perdoou. Porque o que eu fiz, algumas coisas que eu fiz, eu tenho muitas vezes mencionado a oração do profeta Jeremias. A razão de eu não ser consumido, Senhor, são a grandeza das tuas misericórdias. São a grandeza das misericórdias, Senhor, que me tem segurado e sustentado. Porque se vocês olhem para mim como um exemplo a seguir, devo-vos dizer que vocês vão sair defraudados. Vão sair defraudados. Não olhem para mim como um exemplo a seguir. Não olhem para mim. E se vocês conhecem algumas situações fracas, ou situações pelas quais eu passei, até atos que eu cometi, deixem-me dizer uma coisa que fique bem claro. Não murmurem acerca disso. Não contem a outros aquilo que eu fiz de mal. Porque isso, a murmuração, só vai ser prejudicial para vós. Para mim não, porque eu já fui perdoado daquilo que fiz. Pedi perdão ao Senhor e o Senhor já me perdoou. Mas às vezes há a tendência de nós murmurarmos, até acusarmos o nosso irmão de que ele foi isto, foi aquilo, foi aquilo. Eu não descarto nada.
Não quer dizer aqui diante de vós, eu sou um santinho, eu nunca fiz nada de mal. Engano. Eu faço minhas as palavras do apóstolo Paulo. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação. De que Cristo morreu pelos pecadores, dos quais eu sou o principal. Foi sustentado pelas mãos, pela forte mão de Deus, pela oração de todos, as lutas familiares, o socorro que clamei durante anos, é isso que eu queria contar. Tivemos aquela experiência negativa, entretanto fomos crescendo espiritualmente, fomos tomando conhecimento, fomos aprendendo, fomos aplicando. Devo-vos dizer, meus irmãos, que nunca me foi ministrado o batismo. Cheguei a participar da Santa Ceia sem ser batizado, porque os irmãos que estavam a liderar o fazia, ele é como líder, nós seguíamos as diretrizes que ele ministrava. Mas depois começámos a aprender. E à medida que fomos aprendendo, também começámos a entrar em conflito com esse mesmo irmão. Conflito da visão das Escrituras. Isso levou a que houvesse também um afastamento. Eu fui batizado numa reunião em Esmoliz, sem conhecimento da igreja, sem consentimento da igreja. Também na igreja não se ministrava. E outros irmãos também o fizeram noutros locais sem o consentimento da igreja, ou até a aprovação. Mas fomos aprendendo. Mas a ajuda era necessária. E então eu orei durante muito tempo para que Deus enviasse alguém que nos ajudasse. E depois deixei de orar. Eu vou dizer porquê. O Pedro há um bocado contou que começou a frequentar a nossa igreja. Ele já frequentava no pequenito, quando uma ou outra vez vinha com o pai ou com os pais lá à igreja. Mas quando começou a frequentar, ele andou ali naquele tempo que ia um lado, vinha ao outro, ia um lado e ao outro, procuravam agradar a todos e tirar proveito de todas as reuniões. E eu vim orando para que Deus colocasse alguém que nos pudesse ajudar. Eu nunca convidei o Pedro a ficar na nossa igreja. Nunca. Ele pode dizer, diz, podias ficar aqui, podias dar-te uma ajuda, podias ficar. Nunca o convidei. Porquê é que eu nunca o convidei? Porque eu era uma pessoa duvidosa. Bastava precisar alguém da minha família a puxar para a igreja. E os conflitos que se estavam a gerar na igreja era precisamente por causa das famílias. Eu estava a ter alguns problemas graves por causa de jovens, de familiares de outros, que queriam confrontar comigo, apresentar novas ideias, e eu estava a ter dificuldade em segurar a barra, porque tinha usado alguma disciplina e até de alguma agressividade para que as coisas parassem. E eu não me sentia bem convidar alguém da minha família para vir ajudar na igreja. Mas um dia eu vi, isso eu ouvi com os meus ouvidos, e vi. Não sei se o Pedro se lembra ou se não se lembra, mas isso eu vi. Um dia o Pedro estava a falar com o João acerca das músicas, e assim, estava a pôr alguns defeitos. Ou melhor, não era pôr defeitos, estava a dizer que se podia melhorar. Assim é que é o termo. E o João disse-lhe assim, falas muito bem, porque é que tu não vais para aqui? Porque é que tu não vais ajudar e tal? E foi a partir daí que o Pedro começou, ou tomou a decisão. Eu presenciei porque eu me apercebi. Ele não sabia, por certo, que eu estava a fazer isso durante muito tempo. E eu entendi que foi a ajuda que chegou em resposta às minhas orações. E aí, a partir daí, eu deixei de orar. E foi realmente uma ajuda muito grande. Evoluímos na música,
nas reuniões, no convívio, e muitas coisas que fizemos, evoluímos muito. E estávamos ali naquele lugar, no Monte do Arco, e realmente a igreja se desfazia, cabíamos lá todos. Mas era um lugar um pouco escondido, difícil de acesso, os carros não iam à porta, pessoas com dificuldades motoras tinham muita dificuldade em chegar lá. E pensámos aqui neste espaço. Melhor, pensámos num outro espaço. E aqui estamos. Aqui, a partir daqui vocês já conhecem. Vocês já conhecem como é que estamos aqui, o que fizemos e agora estamos aqui. Então, este letreiro aqui, sabem o que quer dizer? Até aqui nos ajudou o Senhor. Quem é que disse isto? Quem é que disse isto? Ah, não ouvi? Não sabem, pois não? Hã? Não. Não. Josué que diz, até aqui nos ajudou o Senhor. E nós hoje também, até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos ver aqui uma pedra. Esta pedra, ao longo dos anos, nos aniversários, tem sido colocada aqui. E durante o ano ela está colocada em cima daquele armário. Porquê esta pedra? Esta pedra significa o mesmo que Ebenezer. Josué levantou uma pedra e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Esta pedra é sinónimo de que até aqui nos ajudou o Senhor. E eu digo mais, meus irmãos, até aqui nos ajudou o Senhor e sempre nos ajudará. Daí nós temos um canto de vitória hoje, porque Deus nos tem dado essa vitória. Nós precisamos realmente de crer no poder e no amor de Deus, porque Ele é quem nos dá a vitória. Esta resume-se assim o meu testemunho, o meu envolvimento na igreja e um apelo que eu faço sempre é, não se esqueçam de mim nas vossas orações. Eu peço desde o mais pequenino até o mais velho. Não se esqueçam de mim. E peço, não murmurem de mim, não me acusem, porque tem tantas coisas que se vocês olharem para mim, vocês podem dizer mal de mim e eu não quero. Estas são crianças que passaram por nós, alguns de vocês conhecem. Esta é a Ruth, aquela é a Cristina, esta é o Joel, esta não me lembra. Esta é a Carla, a Sílvia, esta é a Carla, este é o Paulo. E esse é o Pedro. Este é o Pedro. Este é o Paulo, o irmão da Carla. Este é o Joel, A Ruth, a Cristina, a Carla e o Vítor. o Vítor e a Carla. Esses são os... Mas não sou eu. Não está claro. Só para dizer que sou eu. São crianças que passaram por... Não sou eu. que nós lidamos. A outra Carla. A neta da senhora que fundou e puxou a casa. Estas foram as pessoas mais antigas que estiveram connosco. O tempo está a avançar e eu peço, não se esqueçam de mim nas vossas orações. Não se esqueçam de mim, que eu preciso das vossas orações, porque continua a ser difícil. Irmãos, para terminar, vamos cantar outra vez o coro. Tu és fiel, Senhor. Só para mim. Primeiro stop e o coro. Vamos poder ficarmos de pé, cantarmos este coro depois terminarmos. E a fidelidade do Senhor se tem revelado, se tem manifestado em nós, e Ele nos tem segurado e sustentado. Tu és fiel,
tua presença, Senhor, porque até aqui tu nos ajudaste, Senhor. Tu és fiel e tu realmente nos auxilias e nos ajudas, Senhor. Realmente possamos confiar no teu grande amor e realmente possamos entregar tudo em tuas mãos, Senhor. Quero pedir agora nestes momentos que ainda vamos ter em comunhão uns com os outros, que nos venhas abençoar e nos possa nos exigir em tudo, Senhor. Estas coisas te peço e agradeço no teu santo e em teu nome, Jesus. Amém.